Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final da primeira rodada. Já dá até aquele sentimento que está acabando. Tá passando tão rápido. Mas vamos com calma, que a gente está aqui para falar de tudo que aconteceu de melhor. Teve resultado surpreendente, teve seleção favorita aí tropeçando. Teve gente aí virando o maior artilheiro de todas as Copas. Tem outro aí que tá querendo chegar perto. E é isso, vamos indo aos poucos. O clima, estamos completamente imersos na Copa. E aproveita já, por favor, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque isso é só o começo, só tá começando. E contamos com vocês, lógico. Deixem aí nos comentários também o que vocês acharem do nosso debate aqui. E tamo juntos. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para Cauê Nunes, Pedro Leves, PP, tudo bem? E rapaziada aí, Cadu e PP. Pô, como você falou, cara, dá uma sensação que tá acabando já, né? Só a primeira rodada, mas dá essa sensação. Só que ainda tem muita coisa pela frente e, como eu até tava falando com você antes do vídeo começar, cara, que primeira rodada sensacional, né? Essa Copa até então tá espetacular. Muitos jogos bons, a grande maioria dos jogos bem interessantes. Individualmente, alguns jogadores já se destacando, então acho que essa Copa ainda tem muita coisa interessante pra rolar e a gente vai comentar aqui com certeza. Fala Caduzão, fala Cauê, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos assistindo. Cara, é isso, passa muito rápido, já terminaram 7 dias de Copa do Mundo, parece que foi o tempo de 2 dias, assim. Já aconteceu muita coisa massa, quem é para ser decisivo está sendo decisivo, os protagonistas estão aparecendo, um ou outro que ainda está meio sumido, meio tímido na Copa do Mundo, mas aconteceu bastante coisa maneira nessa semana aí. E é isso, bora pra cima. Bora lá. Esses dias até ontem bateu esse sentimento assim, poxa, mês que vem tem Brasileirão, né? Tá tão bom aqui. Aí eu falei, não vou pensar nisso. Vamos seguir na Copa. É isso, meus amigos. Bora lá então. Coisa muito legal. 7 dias já de Copa do Mundo, então a gente vem aqui, a gente vai fazer sempre isso, né? Depois a gente vai ter os pós-jogos, né, do Brasil, mas também a cada rodada, a cada fase, a gente vai vir aqui para comentar o que aconteceu de melhor, né? Já começando pela essa primeira rodada, meus amigos, eu já queria começar perguntando para vocês qual jogo assim vocês consideram que foi o melhor. Acho que vai ser unânime, né, para todo mundo, mas vamos começar debatendo aqui qual foi o melhor jogo. Cara, eu acho que Inglaterra e Croácia, né? Foi um jogaço de bola, assim. E eu acho que era o mais esperado quando saiu o sorteio. Você vê a tabela ali, a atual terceira colocada, né, da última Copa do Mundo, a Croácia, finalista em 2018 também, enfrenta uma seleção gabaritada com grandes jogadores como a Inglaterra. Todo mundo deu uma brochada assim em relação ao time inglês do Tuchel quando saiu a convocação. A gente também criticou demais o elenco que ele montou, mas cara, quando a bola rolou, um time muito bem organizado defensivamente, ofensivamente. Harry Kane conseguiu manter a fase ótima que ele terminou a temporada, quer dizer, foi durante a temporada inteira, um baita jogador, manteve um nível muito alto e na Copa do Mundo isso se manteve. Bellingham jogou muito bem também. As inovações do Tuchel para a partida funcionaram todas. E a Croácia bateu de frente. Durante o momento foi melhor, a maior parte do jogo deu a bola para a Inglaterra, que dominou as ações, mas eu achei uma baita partida. Teve uma bobeira ali do Modric também, que talvez é um dos protagonistas que a gente esperava um pouquinho mais nessa primeira rodada, mas foi um grande jogo. E, cara, outro para destacar também foi Equador e Costa do Marfim. Para mim foi muito surpreendente a maneira que as duas equipes entraram em campo. Foi só 1-0, mas foi uma troca, assim, uma trocação franca de um nível absurdo. As duas equipes muito bem fisicamente. Diomandé jogou uma barbaridade. A equipe do Equador mostrou uma recomposição defensiva também acima da curva, acima do nível fora da curva. Quando a Costa do Marfim tinha bola, quando o Equador perdia a bola, já vinha 5, 6 caras
em cima do jogador da Costa do Marfim para recuperar. Então foi um jogo que me agradou bastante e me surpreendeu. Esse 0x0, eu acho que foi o melhor 0x0 que eu já vi em tempos, assim, jogaço, Equador e Costa do Marfim. Mas assim, No Cauê, final a Costa do Marfim faz o gol ainda, né? Mas vinha sendo um dos 0x0 mais legais pode que eu crer. já vi também. Falei 0x0, mas eu esqueci que a Costa do Marfim fez o gol no fim. O Diallo arruma um golzinho ali no final, uma baita jogada, inclusive, do Singo, que me surpreendeu pra caramba, como o zagueiro foi muito bem. Quando foi pra lateral, fez a jogada do gol. Um cara que é um trator, né? Um tanque. Não, exato. E acho que vale destacar também que a gente só teve um 0x0 até agora, graças ao bom Deus, assim, uma Copa muito boa, assim, tecnicamente. E aí, Cauê, resultados surpreendentes também, né? Espanha empatando, 0x0 com Cabo Verde, Portugal e Congo. Eu acho que, não sei se você tem essa visão, se o PP também depois quiser falar, mas para mim tá muito a regra de que se você não for intenso do começo ao fim, você pode acabar sendo surpreendido, né? E aí eu digo no caso das grandes seleções, né? Se você não manter o mesmo nível ali, você pode acabar tropeçando, né? Mas resultados bastante interessantes, assim, nessa Copa por enquanto. Com certeza, né? E muitos gols nos últimos minutos, né? Que representa muito bem o que você falou dessa questão de não poder baixar a guarda, né? Em momento algum do jogo, porque os jogos estão realmente muito pegados. Cara, é o que você falou, assim, essa primeira rodada, o que sintetiza muito bem é isso, né? Só teve um 0x0, e o 0x0 foi logo Espanha e Cabo Verde, que foi um dos jogos mais atrativos aí dessa primeira rodada, né? Com toda a história do Vozinha, né? Um personagem incrível, mas para além disso, né? A Espanha, que é uma grande favorita, não ter feito um jogo muito bom, a gente ter visto a Espanha com fragilidades, né? Sem os seus pontas mais decisivos, né? O Nico e o Lamine, e o time de Cabo Verde se defendendo super bem. Então, até esses jogos são interessantes, né? Eu até comentei naquele vídeo de ontem, falando do final da primeira rodada, que eu comentei que, para mim, nesse último dia, nós tivemos o melhor e o pior jogo da primeira rodada, né? Que o melhor jogo foi o jogo da Inglaterra e Croácia, para mim, e o pior foi Gana e Panamá. E mesmo no pior jogo, né, em questão de desempenho e tal, você ainda tem uma história muito maneira para contar, porque teve um gol aos 50 minutos do segundo tempo, né? Uma jogada ali do Semenyo, que é o grande jogador ali de Gana, conseguiu criar uma jogada ali para o gol da equipe da África. E aí você tem o Carlos Queiroz, né, que até falei um pouco sobre ele, que é um personagem muito carismático, né? Acaba o jogo, ele vai para a torcida, manda beijo, abraço, não sei o quê. Ele tá indo para sua quinta Copa seguida, a gente tá falando de vários caras aí que tem tantas Copas do Mundo já no currículo, né? Ele indo para sua quinta, né? A primeira dele foi em 2010, lá com Portugal. Depois ele teve 3 Copas seguidas com o Irã, agora com o Gana. Então, assim, até mesmo esses jogos que não são tão interessantes, tão animados, acabam sendo bem atrativos, assim. Então, cara, essa primeira rodada vem sendo realmente espetacular. Acho que várias histórias lindas para contar, como a gente falou, né? Vários caras se tornando artilheiros de suas seleções, tanto no geral como em Copas, né? E artilharia aí já alguns jogadores mostrando suas credenciais para ser artilheiros. Como você falou também do jogo de Portugal e Congo, né? Outro jogo bem interessante, outro jogo com uma equipe que é uma das favoritas, né? Que a gente comentou, Portugal tem uma seleção zaça, mas que jogou muito mal. E por outro lado, a seleção da República Democrática do Congo se defendeu super bem também. Não foi só demérito de Portugal, a gente tem que olhar para o outro lado também. Então, mais um jogo interessante, assim, com ideias diferentes, mas que é isso, cara. Essa primeira rodada de Copa foi espetacular e esperamos que continue assim nas próximas rodadas e no mata-mata, porque tem tudo para ser uma excelente Copa do Mundo. Como o grande Andrei Hashtag falou, né? Eu vi ele comentando no Twitter. Um grande abraço para ele também, gosto muito do trabalho, né? Com certeza, mais um dos que vão ver aqui nossos vídeos. Ele falou que essa Copa, falou em piada, né? Mas que também que it's over para os bobos, né? Tá acabando a história do. Não tem mais bobo no futebol, não sei o quê. E essas seleções aí mostrando pra gente assim, que estão demonstrando uma grande valentia mesmo e muita organização tática também, né? Dando bastante trabalho aí para seleções grandes. Eu acho que eu
fico com vocês também, né? Acho que esse, assim, destacar também o melhor jogo para mim, Inglaterra e Croácia, né? Com certeza. Até a gente aqui, alguns vídeos atrás, né? Comentando assim do Tuchel, dessa convocação dele, meio parecia meio estranha, né? Mas é uma forma de trabalhar que, pelo menos na primeira rodada, deu certo, né? A tendência é ficar com o primeiro lugar do grupo. E não demonstrou um bom futebol, né? E aí, eu já queria abrir a outra parte do jogo. Assim, vamos elencar aqui para vocês. Melhor seleção, aí segundo, seleção que decepciona por enquanto, e uma seleção surpresa. Vamos tentar trabalhar pensar nesses três aqui. A seleção que mais surpreendeu, não sei se vai ser mais surpreendeu, a seleção que melhor jogou. Acho que talvez sejam, eu acredito, né? Seja um consenso entre nós. Não sei se você concorda, mas para mim é a Inglaterra, né? Já dei aqui a letra Eu aqui, acho que mas pelo adversário, né? Os Estados Unidos foi muito bem também, talvez seja uma das que surpreenderam, né? E também era um jogo parelho, o Paraguai fez uma grande eliminatória, mas com certeza das seleções que venceram, a que pegou o adversário mais difícil foi a Inglaterra, que enfrentou a Croácia, e foi muito bem a maior parte da partida, principalmente a segunda etapa, né? Na parte final do jogo, só da Inglaterra e não correu risco nenhum da Croácia tentar um empate, chegar perto de um empate. A Inglaterra soube controlar muito bem mesmo. A partida eu fico com você, eu acho que foi a que melhor desempenhou mesmo. A gente teve algumas goleadas, né, tipo a Suécia na Tunísia, mas uma Tunísia muito fragilizada, muito mesmo, tanto emocionalmente, tecnicamente, bem bagunçada, e Curaçao que, infelizmente, eu acho que é o bobo da Copa, talvez. Se tem algum bobo, talvez seja o Curaçao. E do mesmo jeito buscou empate contra a Alemanha, né? Sai exato. atrás e busca empate. Então, dá para ver que até o bobo que toma 7-1 em determinado momento do jogo, ele é perigoso. E só destacar uma coisa aqui dos Estados Unidos, né? Com esse canal influenciou para boa atuação de Pulisic, tá? Nós somos os maiores fãs desse jogador, do LeBron James do LeBron futebol. James. E o cara destruiu contra o Paraguai, graças a nós, que com certeza ele viu o nosso vídeo também, né? Pô, E acho que foi o aí, melhor da partida mesmo sem fazer gol, né? exato, não fez Foi. gol, mas jogou demais. Jogou muito. Mas e aí, Cauizão, concorda também com a nossa England is coming home? Ele Tem tá que ser, voltando para né? casa? Não, até pela dúvida que paira sempre sobre a Inglaterra, né? É natural que a gente olhe para eles com um pezinho atrás, né? Com vários pés atrás, na verdade. Porque, por mais que. É o que a gente comentou. É um time bom? É um time bom. É um treinador bom? É. Mas, assim, a Inglaterra, ela sempre vai evocar esse sentimento de vamos com calma, né? Não vão ficar se animando muito cedo e tudo mais. E enfrentando uma equipe muito forte, né? Acho que era o confronto com as equipes das duas equipes mais fortes, né? Mais equilibradas, vamos dizer assim. E apesar do placar ter sido até, de certa forma, apertado, né? 2 gols de diferença, acho que a Inglaterra jogou para mais do que isso, né? E vocês falaram da surpresa, cara, eu acho que se eu puder elencar uma outra, eu diria que talvez a Austrália, né? Ter vencido por 2-0 a Turquia, né? A Turquia a gente também botava muita fé, a Turquia tem um time com jogadores muito bons, muito interessantes, e a Austrália se defendeu super bem, né? No esquema bem Mas foi defensivo, ele perigo defendeu a também, sua né? área. É, Sim. então acho que ficaria como minha surpresa, né? E decepção, acho que não tem como fugir muito de Espanha e Portugal, né? São duas que a gente elencou como favoritas, e acho que todo mundo. São seleções que não conseguiram furar os bloqueios, né, de Cabo Verde e República Democrática do Congo. E acho que até, assim, do lado de Portugal, eu acho que se os atacantes ali, né, tivessem um pouco mais de carinho, no caso do Congo, eu acho que poderia ter saído até com mais sorte, né? Porque o time de Portugal também sofreu com alguns contra-ataques em alguns momentos. Cabo Verde nem ofereceu, né, o Pô, o contra-ataque só. Bacambu teve umas 2 chances que dava para ter guardado Cara, ali, velho. exatamente assim. A Acho bola que caiu no pé certo, no lugar certo e não foi. Mas tinha tudo para ser. Não, 100%. Esse foi um dos jogos, assim, onde eu tive uma sensação de que se o time tivesse um carinho, os atacantes tivessem um carinho a mais ali na hora de finalizar, poderia ter tido melhor sorte. Você comentou até do jogo de Costa do Marfim e Equador. Esse jogo foi um jogo que eu tive essa sensação. O time do Equador jogou muito bem, né? Teve várias chances, mas assim, cara, a bola chegava no sistema ofensivo ali e, cara, é muito abaixo, né? A gente fala tanto do sistema defensivo do Equador, que é super forte,
o sistema ofensivo não acompanha, né? O Ener Valencia, né, tem toda uma história, né, mas com todo respeito, em 2026 ele já não é mais aquele mesmo Ener Valencia de antes, então é mais um caso de jogos assim onde a equipe joga bem até, né, cada um na sua proposta, mas quando a bola chega ali no último terço, o time tem dificuldade para finalizar as jogadas. Os companheiros do Valência, por exemplo, é o Plata, que não é um titular absoluto do Flamengo, e o Minda, que também oscila muito no Atlético Mineiro. Então, disso aí a gente tira o nível do sistema ofensivo do Equador, né? Destoa muito, né, do sistema defensivo, realmente... Mas coletivamente é um time bom, mas destoa muito. Cara, inclusive, para citar uma surpresa, vou falar novamente da Costa do Marfim, para mim, foi uma gratíssima surpresa. Jogou muita bola, eu estou surpreso até agora com a intensidade que eles conseguiram dar na partida o jogo inteiro. Assim, no final do jogo, eles estavam correndo pra caramba, com muita ultrapassagem, tanto em uma lateral como na outra. O Diomandé, por exemplo, é um cara que jogou os 90 minutos, muita bola. pela direita, depois foi para a esquerda, e o sistema defensivo do Equador não sabia o que fazer com ele. Duelos individuais, ele ganhou praticamente todos. E, cara, esse meio campo da Costa do Marfim também, com o Fofanay, que esse é muito forte fisicamente. Então, quando não ganha a primeira bola, normalmente a segunda bola é deles também. Isso aí eu achei um ponto fortíssimo da Costa do Marfim, que hoje sabe misturar muito bem a técnica com a força física, né? Eu acho que é uma geração que tem uma maturidade para jogar bola diferente das anteriores, que tinha um jogo muito focado, talvez, no Drogba, no Yaya Touré e alguns outros pontos bons do time. O Tioté no meio, o cara com... o Gervinho, um ponta de grandes ligas. O Tioté também passou pela Europa. O Touré na zaga também era um jogador de um nível um pouco menor, mas também de Premier League e tudo mais. Hoje é um elenco mais completo, mais maduro e mais equilibrado, né? Pronto para surpreender numa Copa do Mundo. Só mais um detalhe, né? O Diomandé fez uma partidaça, inclusive para mim foi um dos melhores da primeira rodada, e sendo marcado, né, mais pelo sistema defensivo do Equador, pelo Hincapié, né? Então a gente esperava ali que o Hincapié pudesse ser um fator que pudesse coibir ali, né, o jogo do Diomandé, mas, cara, comeu poeira o jogo inteiro. Hincapié não achou até agora o Diomandé. Tem que ficar de olho nesse moleque, hein? Claramente foi o craque da partida. É capaz de pintar em algum gigante aí depois da Copa. Liverpool já estava interessado nele, com certeza para um grande. Jovem, né? Cara, uma coisa absurda é que, por exemplo, claro que não são jogadores níveis top mundial, mas você olha para o banco da Costa do Marfim, entrou Diallo, do Manchester United, Boni, da Inter de Milão, e o Kossonu, da Atalanta. Então são 3 jogadores assim, não é top mundial, mas são caras renomados, conhecidos por quem acompanha futebol europeu e de um nível técnico muito bom, né? Que em outros tempos sobrariam na seleção marfinense ou em qualquer seleção africana, assim. Então hoje dá para ver essa evolução do continente como um todo muito clara. Eu acho que foca principalmente em 2 equipes nessa Copa do Mundo: Costa do Marfim e Senegal. E Marrocos, obviamente, né? Essas 3 vêm para fazer uma grande Copa do Mundo e eu estou botando muita fé que é capaz de ter recorde igualado nessa Copa, de uma africana chegar numa semifinal, pelo menos. Não, é isso, eu também acho que seleções africanas vêm bem fortes, né? Pelo que a gente viu nos jogos. É claro que Senegal perdeu, mas fez um jogo parelho aí com a França em determinado momento, né, da partida. No primeiro tempo, dá para dizer que foi de igual para igual, até um pouquinho melhor para Senegal. Exato. Rodou a bola contra a França. O Gueye fez uma baita partida ali no meio campo, estava meio que regendo a equipe. O Mané foi um pouco abaixo a partida toda, né? Uhum. Mas Senegal, como um todo, foi muito bem no primeiro tempo. No segundo, aí, o talento individual sobressaiu e a França deu até uma passeada, assim, conseguiu tomar conta do jogo. Senegal teve a chance de fazer 1-0, né? Teve a bola ali no final do primeiro tempo e acabou desperdiçando ali. Mas Marrocos, a gente já comentou aqui, né? Apesar de ter jogado bem os 30 primeiros minutos ali, no segundo tempo deu uma baixada de ritmo, mas eu vejo que uma seleção também bastante forte. Mas eu tenho achado bem interessante, né, as seleções africanas nessa Copa. Cara, e uma coisa que o Danilo vai sempre muito bem nas entrevistas, é um cara bastante lúcido. Na última coletiva dele, ele comentou sobre Cabo Verde e seleções nível
desse nível, né? Haiti, República Democrática do Congo, que o quanto, além de eles serem organizados defensivamente hoje, que tem uma tática bem elaborada, cada bola representa a vida deles, né? É toda a luta, tudo que eles passaram para chegar até ali e simbolizar o povo deles numa Copa do Mundo, a nível mundial. O quanto isso é importante para esses atletas. E eu acho que as equipes africanas elas chegaram num ponto que, além disso, são muito boas, né? Então, além de ter o talento individual, ter a tática, eles ainda têm esse a mais que talvez se perdeu no Brasil, talvez seja um pouco mais tímido na Europa, que é de brigar por todas as bolas como se fosse um prato de comida mesmo, né? E isso é até meio clichê, que tem que ter raça, não sei o que e tal, mas é verdade, cara. Você vê que eles estão num nível de concentração e intensidade que é difícil igualar durante o jogo. Contra o Marrocos, talvez foi isso que fez a principal diferença entre Sim, Brasil e Marrocos. O nível de sim, concentração e pode ser. intensidade que as duas equipes colocavam a cada dividida, a cada disputa por espaço, por reconquistar a bola assim que perde, na segunda bola, depois de chutão para frente. Então é uma coisa que tem seu valor e se sobressai em alguns momentos. Eu acho que o continente que mais merecia essas vagas, né, que foram acrescidas agora foi, acho que o continente africano, né? Já se falava disso, né, que tinham muitas seleções que eram boas e ficavam de fora. Nessa própria Copa, né, a Nigéria acabou ficando de fora também. A gente tá vendo muitas seleções boas, cara. O Egito conseguiu arrancar um empate agora da Bélgica, né, jogando de maneira bem honesta. A própria Argélia, né, é que tomou um 3-0, né, mas a Argélia fez um jogo, assim, bem honesto, especialmente no primeiro tempo ali contra a Argentina. Eu achei a Argélia bem organizada. Eu acho que ainda tem todas as condições de passar de fase, né, até porque podem passar 3. Então, assim, acho que tem muitas seleções bem interessantes, assim, e como eu falei, acho que foi o continente que mais se aproveitou, que mais merecia essas vagas adicionais aí que vieram nessa Copa do Mundo. Falando de A continente, Argélia assim, teve a questão da arbitragem também. teve, o Messi poderia ser expulso, Era para teve ter rodado o Messi e o Deveria. Otamendi também no segundo tempo. também, é verdade, deu O um Messi soco ali deveria no mesmo. jogador da Argélia. A Argélia também teve um gol anulado, né? Claro, foi um gol que era para Um ser baita anulado, gol. mas teve um gol anulado também, então chegou a... Teria aberto o placar, né? Sim, Isso, sim. isso, Foi logo após o gol anulado do Messi, né? Aí teve esse outro gol anulado isso. da Argélia. Então, a Argélia deu um trabalho duro. Mas eu queria destacar, já que a gente está falando de continente, assim, para mim uma grande decepção, assim, o que os nossos queridos países da Conmebol estão fazendo nessa Copa por enquanto, assim. Só 2 vitórias, né? A Argentina 3-0 na Argélia e a Colômbia 3-1 no Uzbequistão. Mas Paraguai, Brasil, Equador saiu com a derrota, apesar de ter jogado bem. Eu tô esquecendo de algum, eu acho. Uruguai. Uruguai que sofreu ali para empatar com a Arábia Saudita, são países assim que tiveram dificuldades, assim, eu diria esses 3 últimos, né? Uruguai, Brasil e Paraguai, né? Que tiveram bastante, assim, bastante problemas durante os seus jogos. E por enquanto uma participação bem acima, pelo menos da minha perspectiva, abaixo do esperado da Conmebol. Não sei se vocês acham também. Eu esperava um pouquinho mais de Uruguai, principalmente. Quer dizer, eu falo que eu esperava mais do Uruguai, mas a gente já sabia que o Uruguai era meio que isso, né? Que Muito. bastante problemas com o Bielsa, bastante problema de elenco e tal. Mas eu não esperava que fosse tão difícil assim, tão pobre. É verdade que teve volume de jogo ali, na partida contra a Arábia Saudita no segundo tempo, depois que o Canóbio entra, o grande Canóbio, mais uma amada aqui nesse grande canal aqui, mas depois que ele entra, tem muito volume de jogo, mas assim, é um volume meio que parece uma empurrância, assim, não necessariamente uma coisa tão organizada, assim. Em Paraguai, desastre que aconteceu ali, e aí vale até, mais uma vez, destacar a surpresa positiva com os Estados Unidos, né? Mas o Paraguai sofrendo ali com um gol contra o Bobadilha, Cáceres na lateral também muito mal, um time que não sei, Cara, conseguiu eu se... acho que o Paraguai ficou muito claro que é um elenco bem treinado, a gente viu isso nas eliminatórias. É um elenco até tecnicamente bom para o nível sul-americano, mas jogadores que não estão à altura e não têm experiência necessária para uma Copa do Mundo, né? Sim, Literalmente é pipocada. O Paraguai pipocou contra os Estados Unidos. Talvez até porque os Estados Unidos se sentiu à vontade além da conta, jogando em casa, tudo mais.
jogadores também com maior bagagem internacional de Europa. E o Paraguai, cara, não existiu o Almiron, que talvez seja a referência técnica desse time. Errou tudo que tentou no jogo. Não O Inciso consegui. também Ele não foi até. bem, né? Hã? O Inciso também não foi muito bem. Também foi muito mal. O Almiron, ele até parecia desesperado e realmente estava desesperado, que ele saía da dele muito, ia lá atrás pegar essa bola para tentar, tipo, ó, vamos lá, vamos tentar sair jogando aqui, não sei o que, deixa comigo então. Mas errava também, sabe? Perdia a bola, tentava um drible e errava, tentava um passe e errava. Então era um time muito, muito nervoso, cara. É outro time que deu agonia de assistir, igual o Brasil no primeiro tempo. Nossa. Tava muito nervoso. Bola queimando no pé num nível surreal. E o gol do Bobadilha, logo no começo, é um retrato disso, né? Foi impressionante mesmo, cara. Eu acho que eu não lembro de ter visto outra seleção tão nervosa contra o Paraguai. Você vê que a bola pegava fogo demais, assim como foi no jogo do Brasil, né? Mas o Paraguai também. E só para dar os méritos também aos Estados Unidos, né? Porque lógico que a gente pode olhar por essa perspectiva de que eles estão jogando em casa e podem se sentir mais confortáveis, né? E isso dá um ânimo, mas poderia perfeitamente ser o contrário, né? O fato de jogar em casa às vezes pode ser um peso, pode ser um fardo, né, para a seleção. Eu, por exemplo, acho que o Brasil em 2014, o fato de jogar em casa foi um fardo para a seleção brasileira, foi um peso a mais. Então, acho que talvez, assim, por toda a pressão que existe, né, historicamente sobre os Estados Unidos no futebol, de ser uma seleção ruim, de não ter bagagem e tudo mais, então, assim, acho que com essa pressão de, tipo, agora vocês têm que ter um desempenho decente, passar de fase. Eu acho que eles poderiam receber isso de maneira negativa, né? Mas foi o contrário, eles claramente estavam muito à vontade, então acho que dá os elogios para eles por essa questão mental, que eles mantiveram bem, e logicamente a questão técnica, né? Que jogaram muito e aproveitaram a fragilidade do Paraguai. Todos os países sérios, né? Canadá, México e Estados Unidos jogaram bem, né? Pelo menos na minha visão. Fizeram boas partidas. Só o Canadá que não venceu, né? Empatou com a Bósnia, mas fizeram partidas para ganhar. Assim, para mim também surpreendeu e acho que desponta como possível favorito, né? Talvez esse grupo aí vai ter agora tem Catar e Suíça, né? Acho que a gente, pelo menos a gente aqui não colocou, a gente não colocou avançando, né? Não é uma simulação, é uma seleção a ficar de olho também, né? Pelo menos o primeiro jogo me deixou boas impressões, né? O resultado era até assim normal, o empate contra a Bósnia, são times parelhos, mas quando a gente vê campo e bola, o Canadá jogou melhor e merecia até a vitória. Quando a Bósnia faz o gol, retranca ali, fecha a casinha e só dá Canadá, cara. Só Canadá, o Jonathan David perde algumas oportunidades também. Então, não foi por falta de chances ou de criatividade que o Canadá empatou o jogo. Fez por merecer a vitória. Não, exato. O Canadá fez realmente uma boa partida. Eu quero jogar um tempero aqui, só pra gente arrematar essa questão das decepções. Porque eu vou dizer, claro, vamos lá. Espanha empatou com Cabo Verde. E é um resultado óbvio, ninguém esperava, todo mundo esperava que a Espanha ganhasse bem. Mas vocês acham que a Espanha jogou mal? Eu não acredito que a Espanha tenha jogado mal, assim. Eu acho que teve volume, teve chance, né? A gente já destacou o Vozinha. Mas, por exemplo, eu não acho que a Espanha decepcionou igual Portugal. Porque para mim Portugal não jogou, na verdade, né? Portugal não existiu em campo depois do gol. Eu acho que a Espanha já existiu, assim. Vocês consideram mesmo assim uma decepção? Mesmo. E destacando também que não tinha mal, que, enfim, alguns jogadores com problemas físicos. Vocês consideram uma decepção mesmo? Cara, eu acho que sim. Claro, quando a gente vê volume de jogo, chances criadas e até a postura em campo, a Espanha foi melhor que Portugal, mas mesmo assim Portugal conseguiu fazer um gol, né? A Espanha não conseguiu fazer gol numa seleção frágil como é a Cabo Verde. E o Vozinha foi destaque, teve uma grande atuação, mas eu não teve uma defesaça, assim, pelo menos na minha opinião. Não teve uma bola de gol que ele tirou. Foram boas defesas
E eu achei ele muito mais importante em lances que poucas pessoas dão valor, mas eu acho que são extremamente fundamentais durante a partida, que é bola alçada na área e goleiro que sai e fica com ela. Perfeito. O Vozinha foi gigantesco nisso o jogo inteiro. Escanteio, levantamento na área, mesmo com bola rolando, falta lateral. O Vozinha saía praticamente. Quando dava para sair, ele saía e não espalmava, ele ficava com ela. Isso aí eu acho que é uma virtude extremamente fundamental para um goleiro e ganha jogo, cara. Até porque se fosse uma seleção mais qualificada, ele já teria ligado uns 4 ou 5 contra-ataques que algum poderia ter, resultar em gol, né? Mas as principais chances terminaram na trave, né? Da Espanha foi o Ferran que acertou a travessão, se não me engano, no primeiro tempo. Então, realmente, fez por merecer o gol, fez por merecer a vitória, obviamente, mas tinha que ter balançado as redes pelo menos uma vez, né? A seleção do Cabo Verde é bem, bem frágil. Mas também teve seus méritos, soube se defender muito bem. A dupla de zaga ali com o Lopes e o Borges fez uma grande partida e só criou chance porque realmente é uma equipe bem inferior. A Espanha só teve chance porque realmente era uma seleção muito superior ao Cabo Verde. E quanto à República Democrática do Congo e Portugal, cara, eu Vai acho falar que é o agora, mesmo, hein? Traduzão, porque o Congo talvez tenha tido menos destaque do que Cabo Verde, né? Cabo Verde a gente viu que era uma seleção que defensivamente tinha muitas ideias, tinha uma ideia de recomposição ali bem interessante, tinha planejamento para quando o Yamal entrasse em campo, para quando o Nico Williams entrasse em campo, soube remodelar ali a zaga, entrou um jogador inclusive só para marcar o Yamal individualmente, então existiam algumas ideias e o Cabo Verde foi meio na base da luta e superação, né? E faltou muita criatividade de Portugal, que aí teve muitas atuações individuais ruins, né? Na Espanha eu não vi isso. Você indicar alguns vilões da Espanha, não teve muitos vilões. Mas Portugal, Cristiano Ronaldo não pega na bola o jogo inteiro. Rafael Leão entra muito mal. Pedro Neto faz um primeiro tempo horroroso. João Neves é ok, Vitinho é ok, mas o Bruno Fernandes faz uma partida muito, muito abaixo. Os laterais também. O Nuno Mendes foi nota 6, mas o Cancelo também não existe na partida, então, individualmente, talvez Portugal tenha sido pior que a Espanha, mas ao todo, no jogo, eu acho que a principal decepção foi a seleção espanhola mesmo. Não, eu concordo. Eu só ia dizer que eu acho que a Espanha também foi decepção, né? Porque acho que não criou o suficiente. E eu acho que esse tipo de posse de bola, assim, muito lateralizada que a Espanha faz. A Espanha apanhou um pouco nas últimas 2 Copas com isso, né? De você ter esse estilo de jogo que você se assenta ali no campo de ataque no último terço, fica rodando bola, tentando achar espaço, não consegue, e aí você vai se frustrando com o resultado e tudo mais. E quando você obriga o adversário a colocar 11 jogadores quase dentro da área, é difícil para todo mundo, até para a Espanha. Então você molda um estilo de jogo em que você faz que o adversário fique todo ali na frente do gol, você dificulta o seu próprio jogo, né? Então, e acho que a estratégia, assim, o Cucurella foi o cara responsável por ser o jogador mais avançado pela esquerda, que não é um cara ofensivo. Pedro falou que não teve vilão. Acho que vilão é uma palavra forte, realmente, mas acho que o Oyarzabal é um cara que a gente sempre espera muita coisa e foi um cara sumidaço do jogo, né? Não apareceu. O Gavi também, mas aí já é uma escolha do treinador, né? Mas o Gavi, para ser esse cara mais avançado à esquerda, eu também não gosto da ideia. E demonstrou um pouco de quão frágil a Espanha pode ser, né? Quão arame liso ela pode ser, no caso, né? Ofensivamente, sem a presença dos seus 2 pontas, né? Que são o que dão aquele molho diferente para esse time, né? Eu acho que o meio-campo é muito forte e tudo mais. Cara, Mas eu o tinha Nico esquecido e o do Yamal Oyarzabal, mas é surreal. todo mundo esquece, né? Porque ele ficou tão sumido no jogo que de fato dá para esquecer muito ele. Mas Tem acho até que foi uma decepção. estatística sobre isso. Ele foi o primeiro jogador a ficar 30 minutos sem tocar na bola na história da Copa. Isso é. Então, É isso. Você absurdo, coloca, ele não toca você na coloca bola, alguns né? jogadores ali. Caramba. Não tem como. Não tem Não como. tocou na Tipo bola. assim, você monta uma estratégia onde o adversário consegue colocar 11 jogadores ali dentro da área e fica um cara que nem é alto, não é forte, no meio de todo mundo, ele não vai encostar na bola. Então, assim, é complicado. E Portugal, é o que o Pedro falou também, acho que foi individualmente, vários caras foram muito mal, inclusive acho que o Cristiano Ronaldo acaba sendo muito para-raio nisso, né? A gente fala muito do Cristiano, né? Tudo mais, critica muito ele. Mas, cara, na boa, a galera ali no entorno dele também, ninguém jogou nada. E é uma coisa que a gente comentou, né? De Portugal, porque
os nomes são bons ofensivamente, são muito bons, são jogadores que já jogaram muito futebol, mas absolutamente nenhum desses caras de frente chega no seu melhor momento na carreira. Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix, Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes, enfim, nenhum deles chega no seu melhor momento da carreira, né? O Cristiano Ronaldo também, lógico. Então, assim, fica esse alerta aí. No meio-campo também, Vitinho abaixo, Bruno Fernandes muito abaixo. Acho que só quem se salva ali talvez seja o João Neves e o Tomás Araújo, um zagueiro que eu gostei do jogo dele, mas é realmente bem decepcionante. E é o que a gente falou, acho que o Cabo Verde não ofereceu contra-ataque, né? E a RD Congo até ofereceu, em alguns momentos chegou até ali, se o Bakambu tivesse caprichado um pouco mais, poderia até ter saído com um resultado melhor. Então, assim, logicamente foram as duas maiores decepções. Portugal, por não ter jogado nada, ter criado pouquíssimo, acho que fica como a grande decepção. Só dando um pitaco, né, sobre o CR7, é muito evidente mesmo com isso. Vai ser, acho que até ele se aposentar da seleção, quanto a derrota fica muito em cima dele, né? Falei derrota, mas empate com gosto de derrota, né? Fica muito sobre ele, né? Porque o pessoal pega o lance, né? Que ele chutou a bola, mas poderia ter deixado para o Bruno Fernandes. Aí já vem o comentário do Henry falando que ele não pensou só nele, não pensou no Esse aí é time. invejoso. Isso aí é invejoso. mas vem o mundo em cima dele, né? Concordando ou não, eu também discordo com o Henry, mas cai o mundo sobre em cima dele. E enquanto teve outros jogadores, Bruno Fernandes, eu não lembro de uma partida assim do Bruno Fernandes. Nessa temporada, então, a gente, pelo amor de Deus. Bernardo Silva também, inclusive fechou com o Real Verdade, Madrid, né? Bernardo Silva, até esqueci de mencionar ele. Tá Desapareceu vendo? do jogo. No meio campo de Portugal não existiu. Tem até uma imagem também que tá viralizando, né? De jogadores meio que espaçados assim pelo campo e ninguém no meio. Ninguém no meio. Que é Faltou que era muitas. pra... Cara, no segundo tempo, então, era toda a bola no Conceição e esperar acontecer alguma coisa. Só que pouquíssima movimentação, até do próprio Cristiano Ronaldo. E algo que eu venho percebendo nessa seleção portuguesa, principalmente com o advento da nova geração aí inclui desde quando começou, talvez os portugueses do Wolverhampton, assim, essa nova geração já tem uns 27, 28 anos, com Rubem Neves, Semedo, o Bruno Fernandes, que é nessa faixa etária também. Eles não confiam tanto no Cristiano Ronaldo quanto a seleção argentina confia no Messi, né? Eles não buscam ali como uma referência o tempo inteiro. E antes eu até achava um erro, assim, mas hoje o Cristiano Ronaldo não tá conseguindo exercer esse papel de verdade, né? Antes eu até ficava meio bravo, assim, vendo o jogo, porque eu sempre tive na minha cabeça que o Bruno Fernandes tem uma birrinha com o Cristiano, tá? Que realmente, algumas horas para dar o passe ali nele, procurar ele, e não acontece isso, nunca foi uma dupla de verdade, o arco e flecha, assim. Mas hoje eu acho que não tem a confiança, né? De que vai tocar ali, vai resolver, que vai poder decidir um jogo. Então é complicado o rumo que toma aí o Cristiano Ronaldo na seleção. Cara, e fica uma situação estranha, porque assim, ele é muito, logicamente que ele é muito respeitado, né? Muito admirado e tal, mas fica naquela situação porque claramente ele não tá no seu melhor nível. E ele claramente tem um tratamento diferenciado, né? Ele foi perguntado até depois, o Roberto Martínez falou, cara, eu não posso tirar o melhor artilheiro que nós temos e tudo mais. Então, assim, nessa questão de ego, que nós temos muitos jogadores grandes de Portugal, né? A gente tá falando do Bruno Fernandes, eu acho que às vezes fica um pouco desse ressentimento, né? Tipo assim, cara, esse maluco tá aqui jogando 90 minutos, ele encostou na bola 20 vezes, ele não agregou quase nada, assim, ele não vai sair, então acho que isso pode até gerar uma disputa de egos, assim, dentro do elenco. Lógico que é aquilo, né? Ele é muito respeitado, mas como a gente tá falando, a gente não sente essa mesma admiração que os argentinos sentem pelo Messi em Portugal. Então, às vezes, isso, de alguma forma, pode se tornar até um pouco um problema interno, né? De certa forma, em Portugal, com alguns jogadores que podem ser um pouco mais perna. A gente tá falando do Bruno Fernandes, né? Não sei se exatamente é o caso dele não gostar muito do Cristiano, mas a gente nunca sabe. Pô, e até no final do jogo, que normalmente tem o desespero de alçar a bola na área pro centroavante, pô, o centroavante dos caras é o Cristiano Ronaldo, e isso não aconteceu. Mesmo nesse desespero, não tinha bola alçada na área. E só para terminar também,
Pô, os escanteios cobrados pelo Bruno Fernandes é uma Mano, coisa ridícula, né? aquele Um último cara com dele a é ridículo. qualidade que ele tem, com a batida que ele tem, fazer aquilo é uma coisa surreal. Ele armou o contra-ataque do Congo 2 vezes, assim. Foi literalmente isso, ele armou o contra-ataque dos caras. Meteu aquela fatiada de treinamento de goleiro, o goleiro agarrou e ligou o contra-ataque. Ridículo, ridículo. Não, e essas coisas até, não sei quanto influência tem, mas eles fora, né? A gente viu a própria irmã do Cristiano reclamando assim, insinuando exatamente isso, né? Que os caras não querem trocar para ele, que não querem jogar por ele e tudo mais. É, e realmente, assim, eu acho que não tem como Portugal jogar pior do que jogou. Sinceramente, eu não vejo um jogo desse se repetindo, não vejo os próprios jogadores individualmente falando tendo uma partida igual. E pelo menos a sorte, entre aspas, é que. Nossa, espirrão. A sorte, entre aspas, é que o próximo confronto não é contra a Colômbia, né? Contra o Uzbequistão, então é um adversário. Não é o melhor adversário do grupo. De novo. Tá anotado. Mas também não é bobo, né, o Uzbequistão. A gente viu Ah, que não, não. deu um calor ali na Colômbia, quase consegue um empate antes do gol do Campas também. Então é um adversário Não, que pode dar trabalho. pode complicar o caminho de Portugal. Cara, imagina empata de novo. E aí, Vai para corre o o risco. último jogo, assim, é a mesma coisa do Brasil. Imagina o Ah, Haiti retranca lá completamente e a gente empata o jogo. Pô, eu não confio que a gente ganhe da Escócia, não, nesse cenário. Nesse cenário, eu vou com muito medo pro jogo. Muito, 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 muito. Portugal já chegou numa final de Euro só na base, quase na base do empate, praticamente, né? Quando foi campeão ali. Então, e agora com o terceiro colocado passando, né? Podemos ter histórias parecidas, né? Mas vamos falar de coisa boa? Que eu quero falar de coisa boa aqui. Quero falar de os nossos artilheiros, os craques, que tivemos 3 gols de Messi. Hat-trick. Primeiro hat-trick dele em Copas do Mundo. Ele empatou com o Klose, né? Agora o maior artilheiro de todas as Copas, junto com o Alemão, com 16 gols. A gente teve Mbappé fazendo 2 gols, chegou a 14. 14, né? Isso. E aí pode, pode inclusive passar o Klose, pode passar o Messi. Tem o Harry Kane que fez uma partidaça, 2 gols também. O Haaland estreando em Copas do Mundo, 2 gols também para ele. A gente tá vendo esses nomes que a gente esperava, assim, se destacando muito bem, né? E aí, para vocês, quem vocês acharam que foi o melhor jogador dessa primeira rodada? Aí é foda, né? É o homem, né? É É o o homem? É ET. o 10? Ah, não dá, cara. É o Gold? Ou Até por não? todo o contexto, né? Por todo ter se tornado o maior artilheiro da história das Copas junto ao Klose, né? Enfim. E, cara, é aquilo que a gente tá falando de Portugal agora, né? Cara, é muito. É impressionante, assim. A gente vê o jogo da Argentina, os jogadores da Argentina recebem a bola e a primeira coisa que apita no cérebro deles, né? Vamos tocar a bola pro Messi. Cadê o Messi? Tipo assim, eles procuram o Messi o tempo todo dentro de campo. E ele corresponde. Então, assim, é impressionante, né? Foi um jogo. E a gente falou, né? Não foi um jogo fácil para a Argentina. A Argélia até começou bem, mas acho que sem dúvida ele foi o cara dessa primeira rodada. Lógico que a gente teve. O Harry Kane teve 2 gols providenciais, tirou um gol no finalzinho, né? Você viu que fez uma barreira ali no final do jogo ali para impedir um gol da Croácia. O Mbappé também fez gols decisivos, apesar de ter feito um primeiro tempo bem abaixo, o Mbappé, né? Mas é o Mbappé. É aquilo, o Mbappé tá mal no jogo, o Mbappé não tá bem, daqui a pouco toma 2 gols, então. Então é sempre muito assim, mas acho que nessa rodada, por tudo que representou a partida do Messi, acho que fica um pouco difícil tirar esse prêmio dele de MVP dessa primeira rodada. O Messi. Destacar esse jogo da Argentina é interessante, né? Porque até é uma forma diferente de jogar, né? De mais pelo meio ali, mais com construção de jogadas pelo meio, justamente porque passa muito pelo Messi, né? E a gente dando um flashback para nossos vídeos atrás, assim, a gente colocava, fazendo a nossa tier list ali, a gente pensava que talvez o Messi ali não pudesse ser mais mesmo ali nessa Copa, né? E vai lá e entrega 3 gols no primeiro jogo, assim.
Tipo, algo Tira do ar, surreal. tira o vídeo do ar, tira do ar. Vai sair do Apaga as ar. provas. Quem viu, viu. E, cara, surreal, é fantástico o que o cara fez, assim. Inclusive, não noticiaram o que exatamente é, né? Mas ele tá passando por alguns problemas pessoais, né? É, tem saído na mídia argentina e faz uma coisa assim que Parece que o pai dele não tá muito bem de saúde. isso, o pai dele passando por problemas de saúde e mesmo assim faz o jogo que faz, mostra que a Argentina é a campeã do mundo, porque esse é um cartão. Coloca o cartão na mesa assim, eu sou campeão do mundo, eu sou aqui. E aí, acho que até daqui a pouco a gente vai entrar no jogo Brasil-Haiti, a gente vai falar rapidinho, mas acho que talvez corrobora, né? Eu vou deixar o PP falar, a falta do Danilo, né? Que o Brasil não tem a mesma maturidade, por exemplo, de uma Argentina, de uma França. Não tá igual esses caras, não tá igual, por exemplo, o Messi sofre uma falta ali, vem o Depou, vem o Paredes, vem o, sei lá, vem até o Lautaro Martins, vem até o Emiliano Martins do gol, vai lá e vai tentar, vai brigar com o cara, vai tentar devolver ali. E é uma coisa que aí, olhando para nossa realidade, não se repete muito, né? Então, só fechar, a gente tá falando da intensidade do Messi, né, que a gente duvidou do Messi um pouco por conta disso, né? Primeiro que assim, os 10 correm por ele, né? A gente viu o Lautaro corria por ele, o Rolian entrou depois, e mesmo com a bola, assim, ele não fica se movimentando muito, ele fica ali na dele, parado, assim, mas quando a bola chega as coisas acontecem. Então, essa intensidade, pelo menos nesse primeiro jogo, né, a gente não pode cravar até o final, mas nesse primeiro jogo foi algo que não fez falta para ele, porque compensaram, né, e a qualidade dele com bola compensa tudo isso. O que o Messi fez contra a Argélia é completamente surreal. Só que é tanta coisa surreal que ele faz que é normal nível Messi, né? A gente normalizou um dos maiores absurdos da história, que é o que esse cara joga, né? O nível de decisão dele, a velocidade que ele tem para pensar e a assertividade que ele mantém o jogo todo é absolutamente incrível. O Ronaldo deu uma entrevista depois da partida falando que a gente precisa parar de. Não foram essas palavras, mas meio de que ter vergonha de tratar o Messi como o maior da história, né? E, cara, para mim, o melhor ele já é faz tempo. Tecnicamente, nunca existiu alguém como o Messi, com a capacidade que ele tem de fazer coisas extraordinárias, porque realmente é um jogador muito diferente de tudo que a gente já assistiu, que a gente pôde acompanhar nessa época e de outras também. Então, com certeza é o craque da rodada, o craque da Copa, o craque da geração, o craque da história, né? É o Messi. Se puder destacar alguns outros jogadores também, um pouco com menos holofote, eu destacaria o Ayari, da Suécia, que fez uma baita partida, com 2 gols, inclusive. Jogou muita bola, jogador do Brighton. E o Muad'Dib, para mim, também é seleção da rodada, que jogou contra o Brasil, moleque de 18 anos, uma coisa de louco, primeira partida em Copa do Mundo. O que ele fez é completamente surreal, a maneira que ele consegue distribuir, a maturidade que ele apresentou também, e não erra, né? Um cara muito sólido, muito seguro. Teve também o Just, da Nova Zelândia, que fez 2 gols, muito por conta do Wood, né? Que é um baita pivô, cara. Também é outra coisa que me chamou a atenção no time da Nova Zelândia, como toda bola alçada ele consegue dominar no peito e colocar no chão e servir os companheiros. O Wood é um baita centroavante nessa Copa. Mas é sobre a maturidade, eu acho que até a mobilização das seleções, com certeza a França é muito mais, uma equipe muito mais madura do que a nossa, e a Argentina é uma equipe muito mais mobilizada, né? Essas duas coisas têm que evoluir na seleção brasileira, se quiser chegar em algum lugar. E, de novo, passa muito pelo psicológico. É muito difícil fugir disso quando a gente vai falar do Brasil. Os líderes precisam aparecer, precisam dar confiança para os mais jovens e principalmente proteger os mais jovens dentro de campo, né? A gente vê, parece que cada um está escrevendo a sua própria história dentro da Copa do Mundo, quando veste a camisa da seleção, e não está escrevendo uma história coletiva ou por algum objetivo em comum, né? Então, isso é a principal coisa que tem que mudar, o comportamento e algumas escolhas técnicas mesmo do Ancelotti, a opção de entrar em campo, a opção de
escalação. Vazou uma lozinha dele ontem e parece que vem num 4-3-3 contra o Haiti, né? Tava ali meio bagunçado, porque é mais posição no campo de ataque, com a bola rolando, né? Onde cada um vai se posicionar mais ou menos. Mas era bem um 4-3-3, um meio campo que fica mais, outro que tem um pouquinho mais de liberdade para fazer essas interzonas, e um que cai mais pela direita. Tinha um ponto aberto lá. E aí fica a dúvida. Esse cara vai ser o Luiz Henrique ou esse cara vai ser o Rafinha? Esse cara que está ajudando o ponto aberto pela direita. Vai ser o Rafinha ou vai ser o Danilo? Ou vai ser o Paquetá? Então, acho que essas são as principais dúvidas da seleção hoje. E, cara, se aquele esquema for o definitivo, o Matheus Cunha não vai ser titular, né? Pelo que parece. A não ser que o Rafinha seja o cara aberto e o Matheus Cunha seja esse meia que cai um pouquinho mais pela direita. A única probabilidade do Cunha jogar, mas eu acho muito difícil. Pelo que está se desenhando, vai ter um centroavante, que aí vai ser o Igor Thiago ou o Endrick. Eu aposto no Igor Thiago, porque não imagino o Ancelotti mudando de ideia tão bruscamente e no espaço tão curto de tempo. Vini Júnior pela esquerda, esse aí, eu acho que é o único jogador 100% garantido na seleção, né? Nem o Alisson tem o aval dele, Marquinhos, nem esses caras têm. E eu duvido muito também que o Alexandre vai entrar no lugar do Douglas Santos essa rodada, que Léo Pereira ou qualquer outro zagueiro, Bremer, vai entrar no lugar de Marquinhos ou Magalhães. E aí quem perdeu a posição, isso aí dá para cravar, se tiver uma bet aí com uma odd legal para apostar nisso, o Ibanez perdeu o lugar para o Danilo, né? Eu acho que não existe um cenário que o Ibanez volte para o time titular contra o Haiti, e só deve voltar para o time titular na Copa em caso de lesão do próprio Danilo. Então, eu imagino uma seleção no 4-3-3 com Alisson no gol, Danilo, Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos novamente. Não imagino também saindo o Casemiro para entrar o Fabinho, como muitos jornalistas apontaram como probabilidade. Eu não acho que isso vai acontecer. Deve vir Marquinhos, Bruno Guimarães. E aí é a opinião do que eu faria e também a opinião do que eu acho que pode ocorrer é Danilo, como esse meio campo que chega um pouco mais na área, Rafinha, Igor Thiago e Vini. Eu acho que esse é o time que ele vai. Em relação ao time que ele vai, o time que eu iria, eu só trocaria o Igor Thiago pelo Endrick hoje. Eu também não teria essa coragem nem peito para tirar o Casemiro. Mas o Igor Thiago, para mim, já teria que ir para o banco de reserva, e o Endrick já está mais do que na hora de ganhar mais minutos, né? Não, concordo 100%. Pelas escalações. Pelas escalações, não, perdão. Pelas informações de quem está mais perto da seleção brasileira, provavelmente vai ser o Igor Thiago de novo, né? Como titular. Mas realmente, né? O Danilo indo para a coletiva, dando explicações, treinando, né, como titular, acho que ia dar realmente esse indício aí que o Ibanez perdeu a vaga. E até é justo, né? Jogou muito mal contra Marrocos, tomou um cartão, né? Querendo ou não, quando o Danilo entrou, pelo menos parece que deu uma amenizada nas coisas ali. Bom sacar também possível entrada do Fabinho, né? Depois do jogo desastroso do Casemiro, parece que vai ganhar a vaga também. Mas, assim, parece que a gente tá chegando, Cauê, com, não sei, não digo um sentimento de derrota, assim, mas parece que a gente tá meio que... a gente tá abalado, um pouquinho abalado, eu diria, assim. Talvez torcida, jogadores, assim, tenham tomado esse choque, assim. E aí também essas falas do próprio Danilo mesmo, assim, sobre maturidade, sobre talvez um pouquinho de desconfiança, assim. Ele falando, né, falou, gente, não esperem goleado contra o Haiti. A gente não vai ser assim. Estou também, né, tem acontecido na Copa. Então, como é que a gente chega para amanhã, né, para sexta? O foco tem que ser ganhar, o foco tem que jogar bem, o foco tem que ser os dois. Como é que a gente tem que chegar? O que vai ter que importar no fim? Caramba, cara, muitas questões, né, Cadu? Acho que o primeiro passo é ganhar, né? Lógico que
Até o que o Pepe falou, a gente não ganhando esse jogo, indo com 2 pontos pro jogo contra a Escócia, já dá um friozaço na barriga, né? Mas assim, acho que é um jogo que a tendência é que o Brasil vença, né? O Haiti é uma equipe boa, a gente já falou, né, sobre o Haiti algumas vezes, como a Haiti fez um jogo bom contra a Escócia, mas a gente espera uma vitória, mas é aquilo, vai com um receio, né? Mas vai com aquele muito pé no chão. Eu acho que se a gente ganha do Marrocos, a gente já tá tipo assim, pô, o jogo a gente vai ganhar, tranquilo, pode até rodar bastante, né? Dar minutagem para tantos jogadores. E a gente chega para esse jogo com outra realidade, né? Tipo assim, pô, o primeiro passo é ganhar, depois a gente vê o resto. Então, o próprio Danilo já falou muito sobre isso na entrevista, né? De como a gente vai ter que entrar com. De como esse primeiro jogo assustou, né? Ele usou esse termo, né? Assustou o primeiro jogo contra o Marrocos. Eu acho que, assim, é que o desempenho foi ruim, né? Mas é aquilo, acho que assustar talvez tenha sido, não sei se um pouco forte, não sei, na verdade. Mas é que a Marrocos é uma seleção forte, né? Então, assim, você dizer que assustar um resultado desse. E assim, ainda mais olhando para o que as outras seleções produziram, né? A gente naturalmente vai olhar para a nossa, né? Com mais criticidade, porque a gente tem 5 estrelas no peito. Mas, cara, a gente vai olhar para as outras seleções aí, cara, e muitas delas não renderam tanto. Né? Não jogaram aquele futebol todo. Então, não somos somente nós que estamos nessa situação, mas eu acho que é um jogo que, como eu comentei, né? Acho que o primeiro pensamento é vencer e depois é jogar bem, testar, né? Dar minutagem para alguns jogadores. E para mim entra muito aquilo que eu comentei no último jogo, cara, que eu fico com muito receio mesmo, né, galera? Assim, sei lá, o Ancelotti faz algumas alterações, sei lá, eu já falei que a Haiti não é fraco, né, mas vamos lá, faz algumas alterações, o Brasil ganha de 5-0, exemplo. E aí a gente olhar e falar, pô, é isso aqui, tá tudo certo, esse é o time, vamos com isso. Só que é um jogo contra a Haiti, né? Então, assim, a gente entender o peso que a gente vai dar para cada atuação, para cada alteração que o Ancelotti fizer. Então a gente tem que olhar com muita calma, né? Para ver o que realmente a gente pode levar para um jogo de mata-mata contra uma seleção mais poderosa, ou o que a gente pode olhar com mais cautela, né? De que pô, deu certo ali naquela situação e de que não talvez não possa ser tão aproveitado. E bom, eu queria aproveitar e eu queria perguntar para vocês, cara, que eu fiquei com uma dúvida, assim, o Danilo deu essa entrevista agora, né, e ele falou sobre a questão da maturidade, né, esse foi o termo que ele utilizou, que seleções como França e Argentina têm, e teve a outra pergunta também, que para mim foi uma pergunta interessante, que foi a pergunta do Fred, o Caldeira pergunta do Endrick, né, e ele fala do Casemiro, e ele fala ali que o Casemiro, ele não fala citando o nome do Casemiro, né, mas ele fala de maneira geral que os jogadores às vezes falam coisas que abrem margem para interpretação errada e que o jogador tem que ter responsabilidade quando senta na cadeira, quando vai falar. E eu achei, cara, uma fala assim, eu não sei como explicar, assim, mas eu achei um pouquinho fora do tom, assim, no sentido de, cara, dependendo de como o Casemiro receber isso, pode até ser ficar um pouco incomodado, assim. Véi, parece que já teve essa conversa, eu senti. Eu senti que já Então, teve essa assim, conversa lá dentro. Talvez uma cobrança entre um e outro, ou o Danilo guardou um sentimento que nossa, ele verdade, tem razão, soltou ali na hora, mas tem com razão. certeza não foi de, de bate-pronto assim que ele deu aquela resposta. Não, É algo não, que de já bate vinha pronto sendo não. pensado, já era uma opinião que ele Sim, já, sim. já tinha formulada na cabeça. Eu acho que é o que você falou, eu acho que pode já ter havido esse papo mesmo entre os dois, porque, cara, eu não. O tom que ele usou, assim, eu achei um tom até de, tipo assim, de uma crítica legal, assim, ao que o Casemiro falou, tipo assim, pô, você não pode falar qualquer coisa assim, e dependendo de como isso é recebido, eu não acho que isso não pode cair tão bem. E aí teve a questão da maturidade, que é outra coisa, assim, que eu não sei até que ponto isso cai bem você falar internamente. Eu não tô falando que os jogadores podem entender mal, mas eu não sei o quão positivo pode ser você chegar para os jogadores e falar, gente, a gente não tem a maturidade da França e da Argentina, tá? A gente tá em outro estágio, porque acho que todo mundo sabe que o Brasil tá em outro estágio, né? Que o Scaloni tá na Argentina desde 19, o Deschamps tá desde 14 ou 12, nem lembro, acho que é 14. Então, assim, lógico que o lastro é maior, né? E o Ancelotti tá há pouco tempo, um ano. Mas, assim, eu não sei até que ponto isso cai exatamente bem, assim, que isso é bem recebido ali dentro. Eu queria saber o que vocês pensam. Se vocês acham que o Danilo tem uma voz
importante, de fato ele falou que deveria ter sido falado e que se os jogadores não concordam que eles recebam aquilo e guardem para si, ou vocês acham que realmente ele pesou um pouquinho ali na hora das falas? Eu acho assim, o Danilo é um cara que ele fala, as entrevistas dele são sempre boas, assim, não são, não é mais o mesmo, né? Não é mais o que a gente está acostumado a ouvir. Então o Danilo sempre entrega aspas que a gente que a gente repercute, né? A gente, torcedor, para mídia, assim, que gera bastante discussão. E o Danilo é um cara que, justamente por dar essa entrevista, é um cara mais, assim, que eu acho que ele é um cara que entende o peso dele, o papel dele como não como comunicador, né? Apesar dele ser formado em jornalismo, né? Mas ele entende o papel dele, eu acho que as palavras deles importam. Então acho que ele quis dizer isso, né? Nosso Casemiro, inclusive até acho também que talvez tenha enrolado mesmo essa questão de conversar, de debater com ele, né, sobre essa fala do Henrique. Mas realmente, assim, acho que talvez externar assim essa fala da maturidade, assim, não sei se talvez seja positiva, né, para o torcedor, porque o torcedor já tem uma grande uma birra, assim, né, não só com ele, né, com ele muito, assim, principalmente depois daquela discussão que ele teve com o torcedor na Copa América, né, mas acho que a torcida já meio que já tá meio de mal com a seleção. Aí, depois do empate, e aí vem essa fala. E vem falando que não tá no mesmo nível de França e Argentina. Acho que talvez externar isso, talvez concorde também que não tenha sido tão legal assim. Talvez deixasse mais internamente, né? Mas eu acho legal, assim, quando a gente vê essas entrevistas, eu acho que falta, assim, no futebol brasileiro, pelo menos, né? Ter esse lado mais aberto, assim, também. Eu acho legal quando isso acontece. Tem se tornado raro, né, nos últimos tempos, assim, mas eu vejo outros países, né, outros jogadores, enfim, treinadores de outros países falando mais abertamente. Acho que, assim, não falaria isso que ele falou por último, né, da maturidade, mas não vejo como um grande problemão, assim. É, eu acho que é entendível, né? Até mesmo se. Eu acho que não pegou mal, não vi uma repercussão negativa sobre essa fala do Danilo, mas mesmo se viralizasse e chovessem críticas em cima dele, eu acho que é muito fácil ele se sair dessa porque não tem para onde fugir. É um trabalho é um trabalho recente. Nesse ciclo a gente teve 4 treinadores, muitos dos atletas que estão na seleção começaram a ser convocados com frequência esse ano, outros nem chegaram a ter frequência antes de ser convocados. Igor Thiago é um cara que não teve convocações frequentes e é titular da Copa do Mundo, por exemplo, na seleção brasileira. O Ibañez é outro que apareceu como surpresa na lista e estreou como titular. Douglas Santos estava escondido no Zenit até o Ancelotti voltar para a seleção brasileira e hoje é nosso lateral esquerdo. Fabinho apareceu se eu não me engano, na antepenúltima convocação da pré-Copa do Mundo. Então, são muitos nomes e muitos fatores que fazem a gente não ter essa maturidade. E quem falar o contrário é maluco, né? Eu acho que o Danilo só foi sincero e teve bom senso. Acho que é questão de bom senso você não mentir para quem assiste, quem paga seu salário, porque é a torcida que paga o salário dos jogadores, para quem está ali trabalhando, que são os jornalistas. Então, eu achei que ele foi certo na fala dele e corajoso também. É a postura de um líder. Se o Danilo tivesse bola, cara, que eu não sou muito fã dele e fisicamente ele também já não é mais o mesmo. Mas se ele conseguisse render o quanto ele é bom sendo líder, a gente tinha um lateral do fino, do fino, do fino. Cara, Augusto, mano, eu gosto muito. É o que vocês falaram, o Danilo é um cara que tem muito conteúdo, é muito bom. E eu acho que pra imprensa, pros torcedores, pra nós, assim, é um prato cheio. E acho que ele é muito responsável, o que o Pedro falou. Acho que ele faz o que se espera de um líder mesmo. Mas, cara, na boa, eu tenho. Eu fico um pouco curioso para entender como é que isso é recebido ali internamente, ali dentro dos jogadores. Assim, não que os caras fiquem pé da vida com ele, sabe?
Mas, tipo, é o que eu falei, assim, é o que você falou, é o que todo mundo sabe. Não é uma novidade para ninguém que o Brasil hoje é uma equipe menos construída do que a França, do que a Argentina. Qualquer um que assiste futebol sabe isso. Só que uma coisa é você ter essa ciência, outra coisa é você chegar pro seu grupo, mas vocês estão ali na roda, você chega pro seu grupo e fala assim, gente, é o seguinte, gente, tipo, cai na real, a gente não é tão maduro quanto a Argentina, quanto a França, contra a Espanha. Cara, eu não sei o quanto. Eu não tô falando que isso pode causar, nossa, um absurdo ali dentro, mas eu não sei o quão bem isso cai internamente, não sei o quão isso faz sentido você falar isso internamente ali. E essa fala do Casemiro também, né, cara? Eu que falei, a gente não sabe, né? A gente supõe que isso possa ter havido já uma conversa entre ele e o Casemiro, mas eu achei que foi um tom, assim, de tipo, de uma crítica que, para um cara com o ego do Casemiro, eu acho que pode não cair tão bem, assim. Então, é isso, ao mesmo tempo que eu admiro pra caramba o Danilo, sempre quando ele para pra falar, e eu gosto muito, eu às vezes acho que isso, dependendo do jeito que ele fala e para quem ele pode falar, eu até acho que pode cair de uma maneira não tão boa, assim. E acho que internamente algumas coisas, essa fala da maturidade, eu acho que internamente ali no grupo, eu não vejo fazendo tão sentido, agregando tanto, assim. Tipo, não tem por que falar isso dentro do grupo, mas eu entendo que pro torcedor, para cair na realidade, né, de que assim, gente, nós não somos o time pronto, o favorito, né, vamos botar o pé no chão, isso é importante, mas acho que tem muitas questões nessas falas do Danilo. Eu concordo com você, mas tem alguns fatores do contexto que me fazem acreditar que isso não tenha sido um problema dentro do vestiário. Por exemplo, se é uma entrevista pós-jogo, igual tem no Brasileirão, que o jornalista praticamente escolhe quem ele vai entrevistar, pega o cara de cabeça quente, muitas vezes o jogador chega no próprio jornalista querendo desabafar e ele sai falando isso. Era um cenário. Agora, o Danilo ele foi convocado por ser assim. Bola jogada não é. Ele é reserva do Flamengo. Ele foi o primeiro convocado da seleção brasileira por ser assim. O Brasil perde o primeiro jogo. A assessoria escolhe ele para dar entrevista. Nas vésperas do jogo contra o Haiti, decisivo. Eu acho que é algo que meio pensado, sabe? Vamos colocar o Danilo para ele realmente esclarecer o que está sendo, o que vem acontecendo, o que podem esperar da gente e, e exercer esse papel de liderança que ele já vem exercendo. Talvez tenha sido algo até que o próprio Danilo teve a ideia, que o Ancelotti teve a ideia, alguém do staff técnico mesmo pensou que seria legal para blindar os atletas. Não sei, eu acho que pode ter sido algo pensado e de risco calculado. Uhum. Pode ser. Eu só ia fechar dizendo assim, cara, que eu acho que eu tenho um exemplo contrário, nós temos um exemplo contrário bem aí na seleção, que é o Ancelotti, pelo menos eu enxergo assim, né? Não sei se vocês enxergam assim também, porque o Ancelotti, ele é visto, né? Ele tem esse slogan dele de ser o gestor de pessoas, né? Da liderança tranquila, de ser um dos maiores gestores da história do futebol, né? Cara que já trabalhou com tantas estrelas e a gente nunca viu praticamente o Ancelotti ter problema, né? Reza a lenda que ele tem problema com o Rivaldo. Tem problema com o Rivaldo no Milan. Mas são pouquíssimos jogadores com os quais ele teve problema, algum tipo de situação assim negativa. E o Ancelotti, assim como vários caras do meio do futebol, né? O Danilo é uma exceção. O Ancelotti, por mais que eu adore o Ancelotti por muitas coisas, tem uma coisa do Ancelotti que eu não gosto, que é ele dando entrevista. Porque assim, é uma entrevista assim que não agrega em nada. Ele sai pela tangente o tempo todo, ele nunca responde o que é perguntado, ele sempre dá uma. É muito inteligente, ele sempre consegue sair. E eu acho que isso faz parte dessa. De entra nesse pacote do quão bom gestor ele é de grupo. Porque você dá respostas assim, mais contidas, você não expor uma situação, ou um jogador, ou alguma coisa, eu acho que faz parte de você ser um cara que blinda o elenco. E esse, esse é o ponto. Eu acho que isso faz ele ser ele tão admirado e tão considerado um bom gestor de pessoas, justamente para essas entrevistas dele ter poucos detalhes. Ser um cara mais conservado, de não responder o que é perguntado muitas vezes. Que é o contrário do Danilo. O Danilo é o contrário. O Danilo é o cara que tem muito conteúdo, que vai falar nome, vai dar detalhe. Então, assim, eu não sei até que ponto que isso pode. O Danilo, ele certamente, né, já falou que pretende virar treinador, que pretende ter uma carreira depois. Eu não sei até que ponto que isso vai ser muito bem recebido, né, quando ele virar treinador e tal, porque dependendo do ego do jogador, das pessoas envolvidas ali, isso não pode cair tão bem. Então, O Rogério Ceni é um pouco assim e tem problema com o jogador, né? o Rogério Ceni é o cara, assim, para mim,
até como São Paulo. É que eu sou São Paulino, eu amo o Rogério Ceni, né? Enfim, sou suspeito, mas poucos poucos pessoas no mundo da bola são tão interessantes de você parar para ouvir quanto o Rogério Ceni. Cada entrevista do Rogério Ceni é uma riqueza assim de tática, de ideias de jogo, e ele fala o que tem que falar, cita nomes, então assim, é um absurdo. Só que ao mesmo tempo ele não. É isso, assim, ele tem alguns problemas. E, por exemplo, o Ancelotti é isso. O Ancelotti é um cara que, pô. Outro cara também, né? Só pra dar um exemplo agora. Dorival. Dorival é insuportável ver uma entrevista do Dorival, cara. É a mesma coisa sempre, o cara foge das respostas, assim, é uma coisa chata. Mas isso faz com que ele blinde o elenco, que ele não exponha ninguém. Então, é um pensamento que eu tenho, assim, acho que é um pouco hipócrita da minha parte, porque, pô, querendo ou não, eu quero ouvir mais Danilos, eu quero ouvir mais Rogério Ceni, é sempre mais interessante, mas ao mesmo tempo eu fico com um pouco de receio de, sempre que escutar isso, pode expor alguma situação e tal que algum jogador possa não gostar. Mas é um caso interessante aí pra gente pensar. Cara, só sobre a fala do Danilo ainda, não sei se vocês tiveram esse sentimento também. Não é que eu acho que foi isso, mas vocês não sentiram que ficou meio implícito que o Danilo quer ver o Hendrick, não? Eu Deu essa senti. impressão também. Pra mim também. Cara, parecia que a qualquer momento ele falaria, inclusive, tá na hora de colocar, né? Parece que a qualquer momento ele ia soltar uma dessas, sabe? Eu Quando não ele sou começa a treinador, falar mas. de decisão dele, que ele é um cara pro futuro, para ser o cara da seleção, que ele vai ser muito importante nessa Copa ainda. Só faltou falar que seja no próximo jogo como titular. Só faltou falar isso. Eu senti a mesma coisa, mano. Mesma coisa mesmo. Se fosse ele o treineiro, já tinha colocado pra jogar já. Tava mutado o Caduzão. Não tinha percebido. Mas fica essa impressão mesmo, né? E é isso, cara. É por isso que é tão legal ter alguém que fala mais explicitamente, mais abertamente, assim, porque você entende mais o que tá acontecendo dentro do vestiário. Lógico que, assim, é muito. Não vou dizer que é ruim, mas tem muita pressão, assim, em cima dos caras e vão querer se blindar, né? Ainda mais depois de um resultado como esse, né? Mas é muito interessante a gente ter a noção do que está acontecendo, né? Porque aí a gente não fica meio que cego ali e pode comentar com mais propriedade, né, sobre as coisas. Cara, Mas, tem uma pergunta para vocês do jogo do Brasil e Haiti, porque eu tenho essa impressão de como vai ser desenhado o jogo, né? Na minha cabeça, o Brasil ele vai com tudo para cima, assim que rolar a bola. Vai ser uma marcação extremamente alta, mais ou menos como foi contra o Egito, meio que um tudo ou nada assim. E vai ser 15 minutos disso aí, 15, 20 minutos disso aí. Se não sair o gol, eu acho que o jogo vai ser um marasmo durante 90 minutos. E assim, dependendo muito de uma jogada do Vini, um cruzamento na área, um chute de longe ou algo desse tipo. Eu não imagino outro jogo. Não imagino um jogo que não sai o gol com 15, 20 minutos e o Brasil consegue se manter tranquilo, criando chances. Eu acho que é muito isso, cara, 8 ou 80. Ou o Brasil faz o gol no começo do jogo Concordo. e sobra, ou esse gol não sai e aí é um lance para ganhar. Um lance e nada mais. Bola pegando fogo, né, no pé dos caras. E é uma coisa que a gente já viu, né, nessa Copa. Eu tive essa sensação muito clara no jogo da Espanha. Porque assim, você é muito favorito. Aí o relógio vai passando, vai passar 5, 10, 15, 20, passa um tempo E inteiro. aí você vê que E o não gol tá não tão sai. fácil assim. E aí, mano, os caras começam a se desesperar, começam a chutar de longe, começam a cruzar a bola aleatoriamente, você começa a ficar nervoso, ansioso com a pressão. E é isso, a gente falou, o Brasil se não ganhar esse jogo, cara, meu Deus do céu, vai cair o mundo se não ganhar esse jogo. Então, aí vai entrar aquilo de novo que a gente já falou, a personalidade dos atletas, né? A gente conta com a personalidade deles, muitos com bagagem, e assim, alguém vai ter que chamar a responsabilidade se esse gol não sair cedo, né? Porque é o que eu imagino também. Esse gol não saindo cedo, eu acho que pode complicar um pouco aí, especialmente o psicológico, né? A gente viu nesse primeiro jogo psicológico do Brasil completamente deteriorado, né? Então, se não melhorar isso, pode ser um grande problema aí pra gente na competição. não, e que vai começar de. É que a nossa torcida é meio fraca, né? Mas vai ter alguns ali que vão começar a pedir Hendrick, vai começar a encher a paciência do Ancelotti ali. Então até na própria torcida, né, vai começar a criar esse clima assim.
E realmente Porque a fez torcida nada. brasileira tem um perfil diferente, né? Porque não Exato. existe tanta cobrança em Copa do Mundo nas outras seleções, né? Se houve vaia, se houve a impaciência, né? A torcida começa a ficar mais inquieta. Mas o Brasil, no primeiro jogo, já pediu em coro o Endrick, né? E contra o Haiti, se isso não acontecesse, quer dizer, se isso se repetir do Endrick não entrar, for indo para os últimos minutos, gastou uma alteração, gastou 3 alterações, gastou 4, e nada de Endrick, vai virar um caldeirão chamando o moleque. Parecendo o jogo Exato. no Allianz Parque contra, sei lá, Ah, não, Palmeiras e Bahia pelo Brasileirão de 23. Palmeiras e Boca, Endrick não entra. Palmeiras é bom, né? é. Não, e assim, se não jogar, se empatar ou se ganhar jogando 1-0, jogando muito bem, Neymar, o nome do homem vai crescer absurda a ponto dele virar titular, assim, logo que ele estiver bem, assim. Lógico que tem todas as questões que envolvem Neymar o não Neymar, vai, né, principalmente contra o Haiti, físico. né? Vai Não, ficar em Nova não, Já York. foi, não já foi viajou, tá informado, jogando. não vai nem É, viajar. mas, de fato, cara, eu acho que assim, eu acho que uma atuação ruim vai colocar uma pressão ainda maior para que o Neymar tenha o máximo de minutos possíveis, assim. Então, não só o Endrick como o Neymar, né? E Então, tem. É o que a gente não, falou é isso. E aqui. assim, E vai ter que é, pôr, não Falar, tem o né? que fazer. não tem o que fazer, porque, cara, se os caras não têm personalidade, se os caras não estão conseguindo render, mas o Neymar, é aquela questão, o Neymar hipotético. Mas, cara, bota o Neymar hipotético em campo, cara, porque o Neymar hipotético a gente pode esperar alguma coisa, pelo menos, porque com o que a gente tá vendo, não vai sair muita coisa, né? Vai ficar esperando coisa do Rafinha, do Martinelli, do Matheus Cunha, assim, nem querer, né, acabar com a carreira dos caras, mas, pô, a gente precisa dos caras pra ontem, né? Precisa o desempenho dele já tem que ser agora contra o Haiti. Não pode ficar esperando chegar no mata-mata e tal, não sei o que, tem que ser agora. Então, se não tiver um desempenho bom, eu já acho que vai começar um coro aí pelo Neymar ainda mais forte. Não, exato, exato. Vai se criando um clima, amigo. Vai se criando um Eu tô clima aí vendo na. muita gente também pedindo Ryan e Luiz Henrique. E é até meio estranho, né? Porque os dois entram em conflito, não tem como os dois jogarem juntos. Mas mais por parte dos jornalistas pedindo o Luiz Henrique. O Escobar, por exemplo, da Globo, é um cara que toda vez que ele tá em uma entrada ao vivo, ele fala do Luiz Henrique. E nas redes sociais, gente pedindo o Ryan também para já renovar essa nova geração, né? Até porque o Endrick está muito próximo do Ryan no dia a dia, pelo que é veiculado, e aí pedem essa dupla em campo também. Mas é difícil, né? Muito raro um jogo que vai conseguir entrar os dois. É aquilo que a gente comentou antes. O Ryan só entraria se o Luiz Henrique fosse titular. Praticamente impossível, eu acho. Isso acontecer. A gente viu lá que foi noticiado até que num treinamento os dois treinaram no mesmo time, né? A gente até supôs, né? Que poderia ser o Ryan jogando como referência ali, né? Como camisa 9. É que eu acho muito difícil, porque assim, você teria que passar ele na frente do Endrick. Aí tipo assim, cara, é loucura, assim. O Ancelotti passar o reserva do Igor Thiago se tornar o Ryan antes do Endrick, aí é sacanagem, né? Não tem como. Mas, até porque o Ryan, né? Por mais que ele já tenha jogado como essa referência, como esse 9, ele é mais ponta direita do que 9. Então, enfim, a melhor opção ali seria o Endrick. Mas é o que você falou, acho que é bem difícil mesmo do Ryan entrar, porque seria a terceira opção pela direita. Enfim, acho difícil também. O Ancelotti falou, né, pro Andy que ele vai ser titular, né? Vai ser Vini Júnior, Rafinha e Ancelotti, né? Esse tweet aí. Vai ter essa no Enem do ano que vem. Muito bom, velho. Já anota aí, você que tá fazendo vestibular, vai cair, vai cair. Mas é isso, assim, acho que alternativas, assim, não é nosso problema, né? A questão é saber jogar, saber colocar, saber fazer a leitura de jogo ali. Mesmo, a gente já deu o palpite no outro jogo, né? No outro jogo não, perdão. No pós-jogo. Mas eu queria ouvir de vocês, antes de vocês finalizarem hoje, um dia antes do jogo. Qual é o placar de vocês? O meu eu mantenho. Eu mantenho 1-0 a seleção brasileira, porque eu acho que vai ser sofrido no final, cara. Vai ser o mesmo jogo da Costa Rica. Em 2018. A diferença é que vai ser só um gol nos acréscimos e não dois, como foi daquela vez. Vai ser um gol do Vini Júnior. Cara, vai ser o que a gente sabe que é o pior cenário para o coração do brasileiro, mas
Eu não tô tão otimista igual o Cauezão, não. 3 1-0, a 0. Ó, 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 35, ó, ó. No 39. primeiro tempo, 0-0. Nervosismo absurdo, absoluto. Aí, golzinho no meio do segundo tempo. Gol de cabeça. Gabriel Magalhães. Tira aquele peso. É uma Aí, alternativa. 2 gols. Os 40 do segundo tempo ali pra frente. Um gol do Hendrick entrando ali só pra dar uma moral. E mais um do Vini. Não, o Vini já vai ter saído? Ele já vai ter saído já nesse momento. Sei não, eu acho que o Vini não sai nessa Copa, não, velho. Então vai o Vini o terceiro, então. Acho Primeiro que o do Vini fica Magalhães, todos os jogos. segundo do Hendrick, terceiro do Vini, 3-0, 2 gols no finalzinho do jogo ali. Mas Brasil. quem vai. O Danilo vai ser titular, então, né? O Danilo meio campo. Vai. Eu acho que vai ser o que você falou Nesse mesmo. cenário. Eu acho que Porque vai ser o que você o falou. Rafinha cobrando escanteio não tá dando. Tem que ser o Danilo cobrando. Não, o Rafinha não pode nada, né, na seleção. Se for o Danilo na bola parada, aí eu confio nesse gol de cabeça aí. Mas o Rafinha... Não, eu acho que vai ser o Danilo, não. Não, é 3-0 pra nós, velho. Para os ameaços. Eu tô mais. Eu acho que eu tô no meio termo. Pra mim vai ser 2 a 0. Um gol em cada tempo ali. Acho que vai ser um gol do Igor Thiago, tá? Acho que o homem vai Jesus fazer Cristo. Tomara, cara. Acho que vai sair um gol dele. O pessoal tá pegando o pé, acho que vai sair. E o outro gol vai ficar com o Fabinho. O gol do Fabinho ali de cabeça. Mano, quem que bate pênalti nesse time? É o Igor Thiago, né? Na Tem que teoria ser. é ele. Tem que Teoria é ele. ser. Então vai sobrar um pênaltizinho ali, é dele mesmo, pode ser. Mas você acha que tem o cenário que o Fabinho entra no jogo, Cadu? Porque eu imagino muito ele entrando quando o Casemiro for mal. E o Casemiro não imagina ele indo mal nesse jogo porque ele não vai ser exigido, né? Então, pra mim, eu vejo o Casemiro saindo ainda, sabe? Eu não, pelas Uma questão condições física, físicas, assim, questão cansaço. física, eu vejo ele saindo ainda. Pode E ser. foi um dos caras que menos correu, né? Saiu até essa estatística que menos teve distância percorrida, né? Jogadores É um de jogo linha. que se o Brasil vacilar, no sentido, por exemplo, o Vini tentar aqueles dribles no meio campo, sem cabimento, na saída de bola, cobrança de falta ridícula na mão do goleiro, passe errado na intermediária, vai ser um jogo que o Casemiro vai correr muito para trás, né? Isso. Porque a marcação do Brasil vai estar... Os dois zagueiros vão estar para frente do meio campo, o Brasil com a bola, e aí vai ter metade do campo inteiro para você correr caso tenha um contra-ataque, né? Então, dependendo do tanto de subidas que o Brasil permitir o Haiti ter na partida, o Casemiro vai se esgotar também. Tem essa. E o Haiti, a gente viu contra a Escócia, assim, não deu justamente esse trabalho nisso, né? De ter esses lances construídos dessa maneira. É um time que levou o perigo para a Escócia, né? Merecia até. A descida pela lateral e bola na área, né? Me fugiu o nome, mas o centroavante deles tem uma baita impulsão, cara. Vai muito bem de cabeça. Cara, me fugiu o nome também, mas Ele é o camisa 9 mesmo. Ele quase faz um gol no final e empata para o Haiti contra a Escócia. É o Pierrot ou é o... Isso, o Pierrot. Ele tem um cabeceio, ele sobe mais alto que todo mundo, faz o gesto perfeito, a bola passa raspando a trave, velho. É perigoso esse cara. Tem que tomar cuidado com ele mesmo. Aí, Marquinhos, Magalhães. Cuidado com o cara. Ele, o Lacroix lá também, que fez gol nos amistosos. Não tem mais bobo, tá? Não tem mais bobo. O Haiti... Lógico que a gente vai ganhar, né? Tem a gente, né? Brasil é o bobo do futebol. Mas vou cravar aqui que a gente vai ganhar e a gente vai estar feliz aqui na próxima. E aí, ó, na próxima eu vou soltar isso aqui, ó. Vou te ganhar. Brasil. A gente fica nessa por hoje. Só tá começando. Ó, lembrando que depois de Brasil e Haiti, a gente vai voltar aqui para fazer o nosso pós-jogo. Falar tudo o que aconteceu na vitória de 2 a 0 do Brasil. E aí... Já se inscreva, ativa o sininho, compartilha, dá like, coisas assim. Por favor, a gente não tá falando, mas lembre aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais, que a gente tá fazendo uma cobertura aí especial todo dia, falando o que aconteceu melhor, falando o que tá acontecendo em cada jogo. Então siga lá no Instagram, @tabelinhafut. Você encontra a gente facinho. E é isso. Até daqui a uns dias. Estaremos felizes. Um abraço, Cauê Nunes. Pepe. Um abraço, família. A primeira rodada terminou super bem.
Copa do Mundo excelente até então, e ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa boa ainda vai acontecer. Vamos torcer para o nosso Brasil. E se quiser acompanhar aí uma análise detalhada, uma resenha boa, vem aqui com a gente. Como o Cadu falou, segue, dá aquela moral, dá aquele likezinho, ajuda a gente bastante. Valeu, tamo junto. Valeu, Caduzão, valeu, Cauê. Muito obrigado você que nos acompanhou aí nessa resenha. Segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, lá vai ser uns cortezinhos dos vídeos, algumas análises pós dias de Copa do Mundo. Deixa seu like, se inscreve. Like é muito importante. O AdSense do YouTube só pagou 100 mil pra gente no mês passado. A parcela da minha Mercedes está vencendo, então quem puder colaborar aí com o like, tamo junto. Valeu.